Boa noite, meu nome é Monize Marques. Eu vou conversar um pouquinho com vocês sobre a velhice. Eu acho que é um tema que é de interesse de todos, porque quem não envelhece morre antes, então eu imagino que todos queiram chegar lá, né? Juntamente com a doutora Gláucia Riso, do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, doutora Sandra Julião, do Ministério Público do Distrito Federal, e a doutora Bianca, da Defensoria do Distrito Federal. Eu coordeno a Central Judicial do Idoso, e nós atendemos idosos em situação de risco que precisam desse acolhimento do Poder Judiciário, não só em relação a demandas cíveis, mas também em relação a demandas criminais, todas as vezes que há ameaça ou, propriamente dito, uma violação ao direito da pessoa idosa. Gente, essa é minha avó. Ela tem 91 anos. O nome dela é Palmira, idosa, produtiva, ativa e feliz. É lógico que durante essa caminhada ela passou por muitos percalços, inclusive a perda de filhos. Mas isso não tirou dela a capacidade de sorrir. E aí, quando eu a vejo com 91 anos, eu fico pensando... Gente, a vida produtiva após os 60. Muitas pessoas perguntam o que é o idoso? Quem é o idoso? A Organização Mundial da Saúde considera a pessoa idosa aquela que tem 60 ou mais anos. Para critérios de políticas públicas de implementação dos países, há a possibilidade de se mexer nessa faixa etária. Mas o Brasil, através do Estatuto do Idoso, adotou essa recomendação da OMS. Então, no Brasil, é idoso quem tem 60 anos ou mais. É um critério puramente cronológico. A velhice não está associada à demência, não está associada à incapacidade, não está associada a nenhum tipo de limitação física ou psicológica. Fez 60 anos, é idoso, paga meia, ó, tem estacionamento privativo, tem muitas vantagens. É mais difícil ter 59, eu garanto. E quando eu penso que entre 60 e 90, como é o caso da minha avó, há 30 anos de velhice, eu imagino, será que eu estou preparada para essa fase da minha vida? Esse é um questionamento que eu faço e que eu gostaria de dividir com vocês. Vocês estão se preparando para a velhice de vocês? Já perderam um pouquinho do tempo de vocês para planejar o que vão fazer após os 60? Já pensaram nisso, gente? Já pensaram que na vida adulta há necessidade de se planejar ainda na adolescência? Já pensaram que muitas decisões tomadas na adolescência são reflexos de escolhas da infância? Isso significa que a nossa vida após os 60, depende de escolhas coerentes que fazemos agora, antes dos 60. Essas escolhas coerentes, elas consistem em todo um fator de rede que, no final, vira uma rede de proteção. Pessoas que querem, na velhice, ter uma mesa rodeada de amigos, mas que não têm amigos na vida adulta. Dificilmente vai conseguir encher a sua casa. Pessoas que sonham em viajar para o exterior e conhecer lindos lugares, mas que sequer têm passaporte. Pessoas que querem passar o fim da vida numa fazenda e têm medo de pernilongo. Gente, nós precisamos fazer escolhas coerentes. E a velhice, na velhice, a lei da semeadura é basicamente implacável. Não há dúvida nisso. É lógico que muitas coisas não estão nas nossas mãos, mas nós temos o poder de manter os nossos amigos, nós temos condições de criar vínculos saudáveis com os nossos familiares, filhos, noras, genros, netos, e também precisamos manter sempre viva a nossa capacidade de sonhar. Se aos 60 você perde a vontade de sonhar, você perde a vontade de viver. E há muita vida ainda para ser conquistada após os 60. Olha só, eu nasci em julho de 80. Se eu levar em consideração a vida da minha avó, que é muito longeva, eu já estou na metade, gente. Quase lá. Passa rápido demais. Passa muito rápido. Está mais do que premente a necessidade de eu pensar na minha velhice. Vocês acham que não passa rápido, não? Olha lá. Quer ver?
Ajuda aí, produção. É possível? Vamos lá. Se não for possível, não tem problema. Não tem problema, a gente passa depois. Não tem problema, não. É só para que vocês possam perceber como a velhice passa rápido, tão rápido quanto o meu cronômetro, e eu não posso perder esse tempo. Então, vamos lá. Na Central do Idoso aos 6 anos, a gente percebeu, e estatisticamente falando, que o lugar que é destinado à proteção da pessoa idosa é o lugar onde, notadamente, é realizado crime contra a pessoa idosa. O lar, ao invés de se tornar um lugar de paz, se tornou um lugar de conflitos. Esse ano, na Central Judicial do Idoso, nós recebemos 209 casos de violência contra a pessoa idosa. A maioria praticado em casa. Dessa quantidade de crimes, a maioria, mais de 50%, de violência psicológica. Como disse a Fabriciane, a violência psicológica ela causa um dano que os olhos não conseguem ver. E ela é a porta de entrada para a realização de outras violências. É muito complicado quando em um lar nós encontramos idosos em situação de risco, que se sentem constrangidos, acuados, humilhados, que se sentem ameaçados, cuja sua renda é toda destinada à criação dos seus filhos e netos, e mesmo com uma grande aposentadoria, são incapazes de comprar um remédio de pressão. E isso acontece com muita frequência e, infelizmente, no lar. Então, essa é uma reflexão que nós fizemos na Central do Idoso, quando percebemos que esses conflitos normalmente estão relacionados a esse conflito de geração, porque hoje nós temos avós cuidando de netos, avós, filhos e netos morando nas suas residências, na mesma residência, e que esse conflito de geração é praticamente inevitável. Nós temos idosos sem autonomia física, sem autonomia psicológica, dependendo de um cuidador quase que exclusivamente, o que o leva, na maioria das vezes, a uma condição de exaustão. E essa condição de exaustão é a porta de um possível crime, porque a gente sabe que, em algum momento, essa situação de estresse emocional vai culminar em uma negligência, em um abandono, porque aquele que cuida do idoso sem autonomia sente que a própria vida está se esvaindo com o tempo. O Estado precisa ter olhos para essa família, além da necessidade de que todos possam participar desse compromisso mútuo de cooperação, de cuidado, de revezamento, de divisão das finanças, já que, quando a gente percebe que a família não tem, infelizmente, suporte do Estado capaz de proporcionar ao idoso uma velhice ativa, ela acaba assumindo totalmente esse ônus, que é muito pesado. Então, a Central pensou em criar mecanismos em que a cultura da paz seja levada a esse ambiente. Quando nós identificamos a realização de um crime propriamente dito, a nossa atuação é implacável. Nós não podemos conciliar. O Ministério Público faz parte da Central, nós temos mecanismos de proteção à pessoa idosa, isso é fato. A questão é que o Estado não precisa aguardar a realização de um crime para que ele possa intervir. O objetivo da Central é munir essa família, que é o principal locus de ocorrência de crime, de informação suficiente para quebrar essa corrente, para quebrar esse caminho quase inexorável da violência. Então, quando a gente pensa numa mediação com a participação de uma pessoa idosa, a gente pensa em um idoso empoderado, em que ele se enxerga no conceito familiar como um sujeito de direito e não como um objeto da lei. Ele pode dispor da sua vontade, ele pode trazer à mesa o seu interesse. Na maioria das vezes, o idoso fica segunda na casa do filho A, terça na casa do filho B, quarta na casa do filho C, e o que ele quer é ficar em casa. Os filhos que se revezem. E essa informação trazida pelo idoso na mesa de mediação é capaz de permitir que, em mesa, haja um desequilíbrio para que o interesse dele seja preservado. Então, toda a mediação realizada com a participação do idoso leva em conta a sua condição
de vulnerabilidade, transformando-o em um idoso empoderado. Também na mesa de mediação, é o local próprio para reflexões sobre o envelhecimento. É o local onde nós podemos perceber que esse processo pode ser um processo saudável. Acontece que, no conflito de gerações, nós temos a tendência de participar ao outro aquilo que nos aflige no nosso momento. Então, o adolescente quer dividir com o avô a frustração do Enem, a frustração do vestibular, do seu não posicionamento do mercado de trabalho. O idoso quer dividir com o adolescente a frustração por esse mundo, por esta época, por este tempo que não tem tempo para as pessoas, que só tem tempo para os eletrônicos. E, na verdade, a reflexão que a gente faz é: o idoso pode partilhar sabedoria, o idoso pode partilhar calma, um olhar de quem já passou por situações de estresse e venceu. O adolescente pode repartir vitalidade, disposição, apego pela vida, apreço pelas pessoas. E a família se transforma de um ambiente propício para a realização de um crime, um local onde o ensino e o encorajamento mútuo podem levar a um crescimento de toda a casa. E isso compõe, então, a participação e o compromisso das pessoas que estão envolvidas. Quando os filhos, os netos, os genros, noras, 20 pessoas, 30 pessoas participam de diversas sessões de premediação, são capacitadas, munidas de informação da sua necessidade de participar desse processo, ao final, nós temos a sensação de que nós não resolvemos um problema do idoso, nós resgatamos uma família. É um vínculo que é resgatado para que as futuras gerações tenham novas percepções sobre o envelhecimento. Algo que pode trazer uma sensação de alívio, né, para quem trabalha no Poder Judiciário e sabe que uma sentença, na maioria das vezes, principalmente nos casos de família, traz mais discórdia do que paz. E quando essa decisão ela é promovida pelas pessoas que estão participando desse processo, nós que promovemos este momento de reflexão da família, temos a sensação de que estamos no lugar certo. E então, fica aqui a minha reflexão. Nós estamos nos preparando para a velhice? Nós estamos planejando a nossa velhice? Nós estamos pensando em um plano de saúde adequado às supostas doenças que irão nos acometer no futuro? Nós estamos pensando em resgatar os vínculos com aqueles que eventualmente vão dividir conosco os nossos últimos dias? Nós estamos pensando em construir uma velhice ativa, produtiva, capaz de satisfazer tanto quanto as outras etapas da vida? No grupo dos idosos, eles brincam que eles não gostam que a gente chama que é a melhor idade. Aliás, essa fica a dica, tá, gente? Por favor, não falem melhor idade. A melhor idade é a que a gente está. Mas há muita coisa boa a ser feita a partir de 60 anos. A gente pode viver com maturidade, com responsabilidade e com vitalidade. Mas muito desse tempo depende das escolhas que fazemos hoje. E para o caso de chegarmos a este tempo, ou se vocês conhecerem alguém que chegou a este tempo sem essa oportunidade, nós estamos aqui. A Central pode fazer uma intervenção que seja valorosa para o resgate dessas famílias. Não somente através da mediação, promovendo esses diálogos, mas também através de outras reflexões, de grupos, que fazem com que os supostos agressores, os cuidadores, tenham noção da sua condição de autoridade sobre esse processo de envelhecimento. E, principalmente, que o idoso tenha noção de que envelhecer é bom, é uma dádiva. Se não fosse isso, ele estaria morto. Tá bom? Então, eu agradeço. Passou rápido, realmente. E coloco o contato da Central para que, eventualmente, caso seja necessário, alguém possa nos contactar. Muito obrigada.